do outro. Nós ficamos o tempo todo, antes da pandemia, tomara que agora mude, nós ficamos olhando para as pessoas que têm alguma dificuldade, a gente fica tentando adivinhar qual é o melhor para ela. Então, tem gente que me diz assim, eu tenho um parente com depressão, eu vou lá todo dia, eu levo uma comidinha, e eu estou fazendo a minha parte. Outro fala, eu ajudei a mãe levando ao médico, eu fiz a minha parte. Mas a gente está focado no que a gente acha que o outro precisa. Precisa mudar isso, esse olhar. A gente tem que entender, questionar o que o outro precisa, o que está se passando dentro dele. Mas não no sentido de ficar enfatizando a dor. A maneira mais saudável de fazer isso é o que você quer para você sair dessa área em que você se encontra. O que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Se você não tivesse aí doente, o que você estaria fazendo? A gente tem que partir para um futuro próximo, mostrando para essa pessoa que ela pode, que você está ali como mente auxiliar, que você vai ajudá-la a pensar e a caminhar de novo. Esse é o foco. Então, se a pergunta era como faríamos para resgatar alunos com depressão, é não falando de depressão, é falando de vida, é falando de sol, é falando de coisas boas. Essa geração de adolescente é a geração melhor informada. Todas as outras gerações que passaram por esse planeta, nunca uma geração teve tanta informação tão fácil. Então, precisamos aproveitar isso. Tem gente que me falaria e deve estar pensando assim, eu tenho um parente com depressão, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Vamos fazer uma conta para a gente descobrir como é que vocês estão vivendo a vida de vocês em relação ao tempo? Como é que vocês estão negociando esse tempo aí com vocês mesmos? Todos nós temos 24 horas, certo? Todo mundo tem 24 horas em um dia, nem uma hora mais, nem uma hora menos. Nós temos 8 horas destinadas ao sono. 8 horas é mais do que o suficiente, galera aí, adolescente que dorme 10 horas. 8 horas é o suficiente. Nós temos 8 horas em que os adultos se destinam a trabalhar e os adolescentes podem destinar essas 8 horas a estudar. Sobraram 8. O que você tem feito dessas 8 horas na sua vida? 8 horas para dormir, 8 horas para estudar ou trabalhar, sobram 8 horas. Todos nós temos 8 horas por dia para a gente aprender, para a gente fazer o que a gente quiser. Já parou para pensar nisso? O que você tem feito das suas 8 horas de presente por dia? Em época de pandemia, eu tenho certeza que são mais do que 8 horas, que estão aí novinhas a cada dia, à sua disposição. Então, essas horas é para você fazer por si e pelo outro. Entende? Você não precisa se preocupar com a fala, eu não tenho tempo. Tem. Você precisa anotar o que são prioridades. Quais são as prioridades na sua vida? E a partir daí, quando você vai elencando uma organização de tempo, isso passa a ser um hábito. E do hábito, isso passa a ser uma organização de vida. E aí você não vai ter problema no mercado de trabalho, com a família. Você não vai ter problema em chegar atrasado em reuniões, que é muito feio. Então, vamos pensar. O que você tem feito dessas 8 horas que você tem de presente? O que você tem feito para ajudar alguém que se encontra com depressão? Tem gente que fala assim para mim, Elide, eu não gosto de visitar uma pessoa depressiva porque eu não sei o que falar. E olha que interessante isso. Será que uma pessoa com depressão quer que a gente fique falando o tempo todo, forçando a barra? Não. Às vezes, só a nossa presença basta. Às vezes, só estar ali do lado, falando, eu estou com você para o que der e vier.
E aí, no momento certo, começam a surgir aquelas frases que eu disse ser muito importantes. O que você faria se você não estivesse aí? O que você estaria fazendo? Entende? Aí você já encontra uma porta para tirar essa pessoa dessa situação. Tem que partir dela. O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de aprender? Quando é um caso que a depressão já está há um tempo instalada nessa vida, é importante que a gente presenteie essa pessoa depressiva com um animalzinho de estimação, porque ela vai começar a ver a vida de uma forma diferente. Tem muito gato e cachorro que já curou muita depressão. E aí ela vai sentir que ela é responsável por alguém, que ela é importante para alguém. E esse é um bom começo. A pessoa depressiva se sentir importante para um animalzinho, fica muito mais fácil, mais leve, para ela se sentir importante para um adulto, para um ser humano. Não é só essa faceta que a depressão tem. Algumas pessoas estão depressivas e estão de pé, trabalhando, convivendo e nos aborrecendo. Como é que é isso, Elide? Explica essa depressão aí, dessa pessoa que está de pé andando por aí e tal. As pessoas tristes com depressão de fundo de tristeza também trabalham, também convivem, também trazem um sorriso no rosto, e aí a gente pensa que está tudo bem, e não está. E eu penso que essa pandemia, todos os rostinhos com máscara, era para a gente ter, assim, uma visibilidade imensa do outro através do olho. O olho não mente. A pessoa pode até sorrir, mas sai do sorriso e vai para o olhar. Vê se o olhar também está sorrindo. Às vezes não está. Às vezes a pessoa se esconde na dor e ela finge que está tudo bem, dando um grande sorriso para a gente na rua. Mas o olhar não condiz com o sorriso. O olhar diz que ela não está bem. Vamos aprender a ler olhos. Nessa época de máscara no rosto, de máscara na boca, tampando o sorriso, nós estamos nos deparando com muitos olhares. E o que você tem lido nesses olhares? Pensa um pouquinho. Agora vamos falar da outra depressão. Existem pessoas depressivas que o fundo da depressão não é tristeza, é raiva. É por ter perdido alguém que essa pessoa não se conforma. É por conta da pessoa ter projetado um sonho, alguma coisa que não deu certo. E a partir daí, ela se acha inútil, incapaz, incompetente e fica com raiva da vida. Então, se você conhece alguém que odeia o pai, odeia a mãe, odeia os amigos, ninguém presta, odeia o prefeito, odeia o presidente, nada é bom, nada é legal, nada é saudável, a pessoa só fala mal de tudo, opa, essa pessoa está depressiva. Como é que você sabe, Lídia? Porque a vida é muito boa. E quando a pessoa não sente prazer em estar viva, é porque o cérebro dela parou de produzir as enzimas do prazer. Ela foi ficando com tanta raiva, tanta mágoa, tanta raiva, que o cérebro não encontrou por que sorrir, por que ser feliz, por que estar no bem, estar de bem com a vida. Então, parou de produzir serotonina e oxitocina. Parou de produzir essas enzimas do prazer, esses hormônios do bem, aí só procurando um médico e tomando um remédio. Ou então, essa pessoa pode buscar exercícios físicos. A academia, exercício físico, ele também produz esses hormônios. Então, quem não tá legal? Se você tem uma pessoa de mau humor com a vida, tá de mal com o mundo, todo mundo é ruim, ninguém presta, ninguém é legal. Tem alguém assim que você conhece? Essa pessoa tá depressiva. O cérebro dela não está produzindo o que deveria. Então, ou você encaminha, ajuda essa pessoa como mente auxiliar a ir ao médico, pedir um remédio, ou essa pessoa vai para uma academia.
O exercício físico começa a fazer o cérebro produzir de novo essas enzimas do prazer, esse hormônio do bem, ok? Então, deixa eu ver se eu respondi tudo. Perder o referencial de vida. Precisa saber o que ou quem é o referencial de vida para essa pessoa. Mas eu tenho algo bacana que vai complementar isso daqui. Olha só. Quando eu atendo adolescente, a maior queixa deles é o pai e a mãe. Ah, porque minha mãe é assim, porque meu pai é assim, porque minha mãe... E eu fico falando e repetindo. Mãe e pai não são perfeitos. Mãe e pai são seres humanos. Eles têm dificuldades. E mãe e pai, eles vão fazer por nós o que eles dão conta. Não dá para a gente exigir muito deles. E aí tem adolescente que pensa que mãe e pai têm que viver em função só do filho, mas eles têm vida própria. Eles também precisam viver, senão eles vão adoecer. Então vamos ver vamos pensar uma questão. Quando nascemos, nosso pai e a nossa mãe são responsáveis por nós. E eles vão nos dar o alimento, a higiene, a educação, até que a gente cresça e a gente consiga uma certa independência com a nossa, com o nosso primeiro salário, com a nossa primeira fonte de renda. A partir daí, a frase saudável para a família é a seguinte: querido pai, querida mãe, obrigado pela vida que você me deu. Foi muito. O que você não pôde e não pode fazer por mim, a partir de agora, eu farei por mim mesmo. Então, tem gente que fala assim, perdi o meu referencial de vida. Vamos pensar na idade. Se é criança e perder os pais, algum adulto vai entrar na vida dessa criança e vai ser o referencial de vida agora. Se os pais não puderam ser, a gente sempre, o mundo dá um jeito, o universo dá um jeito de colocar alguém na nossa vida. Deus não desampara ninguém. A gente precisa aprender a enxergar os milagres que acontecem na nossa vida a cada dia. E aí, ainda pensando em referencial de vida, os adolescentes acham que os pais têm a obrigação de ficar ali trabalhando para manifestar todos os sonhos do filho. Às vezes os pais não têm como, é muito filho, ou é muito dinheiro, dependendo do sonho, não tem como. Então, em vez de ficar reclamando de pai e mãe, começa a projetar-se no futuro. Pensa assim, em vez de ficar falando, porque eu queria um celular novo, a minha mãe não quer comprar. Não é que ela não quer, tem necessidade dela investir, ou ela pode investir em alguma coisa dela, ela que trabalha. Então, começa a se projetar no futuro próximo. Eu vou arrumar um trabalho legal, eu vou ganhar o meu dinheiro e eu vou começar a organizar o que eu quero para a minha vida. Eu vou querer um telefone novo, um celular novo, vou também querer uma moto. Então, tudo bem projetar-se no futuro. Isso é o que eu falo para vocês, que é um propósito de vida. O que você quer daqui 1 ano, daqui 2 anos? Começa a pensar o que você quer. E aí foca nisso. Eu estou morando com meus pais, eu ainda não posso exigir muito deles e eu ainda não tenho condições de fazer tudo o que eu gostaria, mas vai chegar o momento em que eu vou fazer, em que eu vou trabalhar e eu vou administrar muito bem o meu dinheiro para que eu consiga comprar, fazer, construir tudo o que eu sonho. Então, o propósito, o referencial, o propósito de vida tem a ver um pouco com referencial. Referencial, se está falando de pessoas, a gente sempre vai encontrar. E sem deixar de perceber que, às vezes, o nosso referencial de vida não são nossos pais. Sabe por quê? Referencial de vida tem muito a ver com a profissão que a gente gostaria de seguir. Então, de repente, o nosso referencial passa a ser um instrutor de educação física, né? Um político, quem quer entrar na área, está precisando, procura-se pessoas
boas para a política. A pessoa não sabe muito bem o que fazer, mas ela precisa insistir para que a experiência gere bons frutos, para depois ela falar para ela mesma, puxa, né? Que medo bobo que eu tinha de fazer aquilo, agora eu faço tiro de letra. É só para isso, é só você pensar nos jogadores da Copa do Mundo. Será que eles chegaram lá sem treinar? Tudo na vida é treino, tudo, tudo, tudo. Você pode ver que as disciplinas escolares em que você vai melhor é porque você faz mais aquilo, estuda mais aquilo. E aí, quando a gente sabe, a gente gosta, facilita. É preciso fazer, adquirir experiência, mesmo não gostando no início, depois que a gente aprende, vira um hábito. Ninguém nunca se perguntou se gosta de escovar os cabelos, tomar um banho, escovar os dentes. Vira um hábito. A gente aprendeu. Talvez lá atrás, no começo, fosse ruim. Hoje não é mais ruim, vira um hábito. Então, nós precisamos nos permitir passar pelas experiências, aprender com algumas coisas que não são legais, até que elas virem hábito e se tornem fáceis. E aí, legais. Então, não esqueça disso. Ninguém vem pronto. Tudo a gente aprende, tudo é treinamento, ok? Tudo a gente precisa treinar para ser bom. Tem gente aí que deve estar pensando, nossa, mas eu tenho medo de algumas coisas. Mesmo com medo, se permita fazer, se permita arriscar, mesmo que não fique bom o primeiro, a segunda coisa que você fizer será melhor, e por aí vai, até você adquirir uma experiência. Ok? Espero ter respondido. Elídia. Oi? O Marco também, esse que fez essa pergunta, ele quer mais um esclarecimento. Ele diz assim, ó, deixar claro a diferença entre pensar e prestar atenção ajuda? Diferenciar entre pensar e prestar atenção. Uma vez que pensar, você inferioriza e prestar atenção retoma o foco. Aliás, interioriza, né? Ele quis dizer. Tá, pensar e prestar atenção, a gente faz isso simultaneamente. Porque para prestar atenção, a gente tem que estar pensando sobre o que a gente está ouvindo ou lendo. Senão fica incompleto. Não tem como eu prestar atenção em algo se eu não estou pensando no que eu estou ouvindo. Entende? Eu preciso dos dois. E simultaneamente. Não dá para prestar atenção sem pensar. Dá para pensar sem prestar atenção em alguém, e sim prestar atenção em algo que eu estou pensando. E aí eu descubro algumas coisas que eu não tinha. Nossa, eu estou lembrando de alguma coisa que eu vi que eu não tinha parado para pensar sobre. Agora, o prestar atenção, se for externo, de alguém falando, de um vídeo, de um filme, eu preciso pensar sobre, para eu gravar. Elídia. Oi? Eu não sei se você terminou essa parte, deixa eu fazer duas observações aqui. Sim. Primeiro, a gente está aí na transmissão pelo YouTube, o pessoal está participando bastante, e eles colocaram aqui já algumas considerações em relação ao que eles têm feito nesse período, nesse momento. Então, tem gente que colocou que as 8 horas que você citou, que a gente tem aí da nossa vida para se dedicar a alguma atividade, fica bastante no WhatsApp, mas quando vê alguém com problemas, essa pessoa busca ajudar. E uma outra questão é um relato de uma pessoa que tem depressão, que é tímida, mas aí pediu para que os pais a colocassem uma aula de dança, que foi também o que você falou, modificar esse olhar, buscar outras atividades, outras situações que ocupem de maneira prazerosa, mas também com qualidade o seu tempo, né? A gente entra aí na questão da existência e do viver, né? Como você gasta, vamos dizer aí, o seu tempo. E para a gente começar, continuar essa conversa, esse papo que está gostoso, a Regina vai compartilhar com a gente aí uma roleta,
que é bem dinâmica, são perguntas, são questões que foram sendo... Isso, uma roleta. Eu vou ver se eu consigo, tá? São questões que os alunos foram trazendo para nós durante a semana, ao longo do momento aí de divulgação desse momento que nós estamos vivenciando agora, para que você possa ir direcionando a conversa, né? E pelos chats também, pelas participações no YouTube. Pessoal, vamos colocando aí as dúvidas que vocês têm. Já tem uma pergunta aqui da Fernanda. Tem sim. E só para finalizar o do Marco, viu? Ele, só voltando ali com a Lídia, ele disse que é no sentido de desligar o passado e retomar o presente. Acho que é isso que ele quis, entre pensar e prestar atenção e ajuda. Acho que para desligar do passado e começar com o presente. Acho que é aquilo que você falou mesmo, né? Precisamos entender por que essa pessoa quer desligar o passado. O passado é a história da vida dele, né? A gente precisa soltar o que não agrega mais. Se teve uma briga em família e já se resolveu, solta isso, não fica carregando. Eu vou contar um segredo para vocês. E eu trabalho com isso muito de perto. Eu tenho um grupo de pessoas com sobrepeso. Todo gordinho carrega o passado, sabia? Todo gordinho. Não solta, aquilo já aconteceu, já resolveu e a pessoa está trazendo. Toda vez que ela carrega aquilo, é como se ela engolisse mais uma vez aquela história. Então, toda vez que a gente carrega o passado, a gente acaba adoecendo. Agora, a gente não precisa também virar para trás e falar, você não faz mais parte da minha vida. Faz sim. Só que precisa não trazer sofrimento, precisa resolver esse passado. O passado tem que ficar no passado mesmo, mas resolvido, para a gente estar inteira no presente. Se a gente não resolve alguma coisa do passado, a gente guarda lá no subconsciente, uma hora ele vai vir à tona. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai clamar por misericórdia. Olha para mim, resolve isso. Eu vou contar para vocês um outro segredo. O que é a doença na nossa vida? Qualquer doença. Desde uma alergia, uma dor de cabeça, qualquer doença. Ela tem uma única e exclusiva mensagem para nós, que é: para tudo, olha para trás, que tem alguma coisa lá atrás que não foi resolvida. Resolva para você seguir adiante. É isso que a doença vem falar para nós. E o que a maioria das pessoas fazem? Toma medicação e segue. Mas e as emoções? Eu estou falando de emoção que está fazendo mal, que foi colocada lá dentro com muito pesar. Estou falando de mágoa, de raiva, de ressentimento, de culpa, de tristeza. Quando a gente não resolve isso, essas emoções, elas pesam e nos adoecem. E aí a doença vem dar esse recado: para tudo na sua vida, olha para trás, tem coisa para resolver. Tem gente que chega a fazer cirurgia, faz uma cirurgia e toca a vida para frente. O que vai acontecer com essa pessoa, Lídia? Vai adoecer de novo? Com certeza. Se não resolveu, vai adoecer. Recebo paciente aqui no meu consultório que já passou por 4, 5 cirurgias. E falei, eu não sei o que acontece comigo, que eu fico só doente, eu já fiz cirurgia disso. Opa, a doença está dando a mensagem, você não está ouvindo. Vamos parar tudo e olhar para trás, para ver o que ficou lá atrás mal resolvido. Entenderam? A gente precisa julgar menos. E a gente fala, porque você não sabe, Lídia, a minha vida, por que fizeram isso para mim? Tá, fizeram lá no passado, você cresceu e agora você cuida de você. Deixa o passado no passado. Essa pessoa que fez algum mal, algum dano, de repente era a única coisa que ela sabia fazer na vida dela, é isso que ela aprendeu. Nós não precisamos carregar esse peso para o nosso presente. Entenderam? Tomara que vocês levem essa reflexão para o resto da vida de vocês, tá? Carregar o passado traz sobrepeso.
todo gordinho, todo e qualquer gordinho, foi muito bonzinho lá atrás. Ele quis agradar a todos. Ou esse gordinho sofreu alguma coisa da qual ele quer se esconder agora. Ou de um abuso, ou de uma violência, ou de um namorado muito ciumento. Então agora cria-se o sobrepeso para que ninguém olhe, ele não quer ser visto. Entende? Então é preciso fazer o quê, Elide? Sobrepeso é uma doença? Claro que é. E não é única, hein? Ela vai trazendo um monte de outras junto. Elide, o que aquele gordinho tem que fazer? Parar tudo, olhar para trás e ver o que ficou mal resolvido lá atrás, assim como uma outra doença qualquer. Ok? Então eu precisava conversar com esse menino aí, dar um chacoalhão para entender o que acontece nessa vidinha. Por que ele quer apagar esse passado? O que está acontecendo? A gente não precisa carregar, mas precisa resolver. Ficou claro essa parte? Eu acredito que sim, né? Ele me Você colocou quer, mais quer compartilhar conosco, Regina? Você quer que eu... Deixa eu ver se eu consigo, tá? Apresentação da tela, né? Isso. Tá jóia, Regina, tá começando. Aparecendo? Isso. Tá. Ok. Apareceu? Apareceu. Pode colocar para girar. Vamos ver o que vem aí para a dona Elídia. Então, vamos conversar. Lá. Gire. Tá? Pode clicar. E pode clicar no momento que quiser. Bom, a pergunta é: o que fazer se a tristeza tomar conta? Ok, muito fácil de responder. Não sei se de vivenciar. Quando a tristeza toma conta, é preciso se perguntar o que essa tristeza quer me mostrar. Se eu estou triste porque eu perdi alguém, tudo bem ficar triste. O problema é que hoje em dia as pessoas elas não aceitam ficar nem um pouquinho triste. Está triste num dia, no dia seguinte a família está levando ao médico e está dando um monte de antidepressivo. Calma. Foi aquilo que você falou mesmo, né? Calma, vamos entender o porquê. A gente tem motivo para ficar triste na vida? Muito. De repente não passou num vestibular, não conseguiu o emprego que queria. A tristeza, nesse caso, ela vai nos fazer olharmos para dentro, para nos perguntar o que eu posso melhorar. Se não foi dessa vez, o que eu tenho que aprender com isso? Não deu certo, eu não vou... Fiquei triste, claro, sou um ser humano, tenho sentimentos. Mas eu não vou ficar aqui preso na tristeza. Eu vou... E cada um tem o seu tempinho para sair desse lugar da tristeza e começar a olhar para frente. Eu sempre vou bater nessa tecla. É preciso se ver num futuro próximo. Não dá para ficar, não consegui o emprego que eu queria e vou ficar nessa tristeza para sempre. A namorada ou o namorado ou meu parceiro não quis mais nada comigo, a minha vida acabou. Não acabou. Não deu para ser aquilo porque não era para ser. Então, bora buscar o que é para ser. Bora se colocar no futuro próximo. Esse é o segredo. Entende? Então, bateu a tristeza, pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Já aprendi? Bora para a vida, bora sorrir. Ok? Ok. Tem uma professora aqui falando, uma pessoa falando, a Luciana, que está se sentindo um pouco adolescente, que muitas coisas que você está dizendo para ela agora, dizendo aqui nessa nossa conversa, estão servindo para ela, né? São situações que perpassam aí a vida dos indivíduos, né? De todas as pessoas. Então, o que muda é a fase da vida em que você está e o quanto você aprende a lidar com isso ao longo da sua caminhada. Eu imagino. Se isso está batendo aí em adulto, então vamos pensar em uma coisa que é importante para ambas as idades, né? Adolescente e adulto. A pessoa que se prende numa tristeza, perdeu o emprego, perdeu o namorado e fica ali naquele marasmo, né, de solidão e tristeza, é uma pessoa carente.
E aí ela precisa pensar que agora, da adolescência para frente e da vida adulta, ninguém vai preencher essa carência, a não ser ela mesma. Então, para mudar o rumo dessa história de ficar triste toda vez que perde alguém ou que perde algo, ou que algo não dá certo, vira o disco, troca as frases, muda isso, começa a focar no que você tem de bom. Ah, eu não consegui esse namoro, não deu certo, eu fiquei triste. Mas eu vou começar a analisar o que eu tenho de bom na minha vida. Ah, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu sou legal nisso, eu sou isso, eu sou isso. Conforme você vai trabalhando o que você é bom, vai surgindo o sentimento de gratidão. E a gratidão, ela abre portas. E aí você se sentindo muito bem, focando no que você tem de bom, você vai encontrar outro amor, outro emprego, muito mais rápido do que você imaginava, ou do que seria se você tivesse mergulhada nessa tristeza. Então, a carência, ela é preenchida por nós mesmos. O outro não existe para preencher nada em nós. Por quê? Porque nós não somos incompletos. Quando fala, ai, você é a minha cara metade, você é a tampa da minha panela. Não, gente. O outro tem que vir, tanto o trabalho quanto o amor, tem que vir para somar, não para preencher. Nós não temos buracos assim, dessa forma, para ser preenchido com o amor do outro. Ai, eu só sou feliz se ele me amar para sempre. Não. Uma pessoa que se ama, ela encontra facilmente coisas boas para vir acrescentar, somar na vida dela. Então é preciso olhar para isso. Ninguém está aí para preencher nada, não. Quem preenche a nossa vida de auto-amor, que é a nossa autoestima, somos nós mesmos. Sempre refletindo no que a gente tem de bom. E eu sei que tem adolescente aí que deve estar pensando, eu não tenho nada de bom. Tem e muito. Você está vivo, você tem amigos, você tem família, você tem olhos que dá para ver, você tem todos os membros do corpo funcionando, você tem os órgãos do sentido funcionando, você tem alimento. Como não tem? Tem. Se você começa a focar focar a gratidão para essas pequenas coisas, logo você estará com gratidão para grandes coisas. Lembra que eu falei que ninguém nasce grande? Tudo a gente tem que começar do simples, do perto. Daí a gente vai crescendo, é passo a passo. Certo? Certo. Elídia, tem uns comentários aqui. A Bel Cardini colocou: precisamos focar cada vez mais no socioemocional, né? E a Rose colocou reconhecer-se, acho que a pessoa também tem que reconhecer-se. O Marco colocou mais uma pergunta para você: como lidar com as sequelas da pandemia e como não ter qualquer tipo de perspectiva? Sequela da pandemia e como não ter nenhuma perspectiva de vida? Não ter isso, não ter qualquer tipo de perspectiva, Tá, eu então... acredito que seja isso, exato, eu quis dizer. Eu vou voltar nessa, porque eu já falei um pouco. Depois a gente volta na roleta, tá? Tá, a falta de propósito, de perspectiva de vida, faz a vida não ter sentido e essa pessoa vai adoecer. Ela vai começar a achar que a vida não é legal, que não vale a pena, que tudo é muito difícil, e ela vai adoecer. Então, como é mudar esse foco? Se não tem uma perspectiva de vida agora, não vai surgir do nada. Começa fazendo esse exercício que eu acabei de relatar. Agradeça tudo que você tem. Ao agradecer o que você tem, você abre as portas do universo para que você atraia para a sua vida coisas boas. E aí, então, você se amando, vai surgir bons amigos, novos amigos, trabalho, sorte, tudo de bom que tem por aí. Nós somos responsáveis 100% pela nossa vida. É o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente vê de nós mesmos que faz a diferença, que faz com que sejamos melhores. Então, a falta de perspectiva de vida é porque essa pessoa não tem gratidão no coração. Isso é muito triste.
O começo de tudo é a gratidão. Agradeça por estar vivo. Agradeça por ter alimento, por ter amigos, por poder estudar. Tem tantas pessoas com algum tipo de síndrome ou de deficiência que não pode estudar. Queria tanto estudar, queria tanto ter amigos, sair de casa e não pode. Quantos jovens estão morando dentro de hospitais, meses doentes? E aí essa pessoa vai falar para mim que, né, tá tendo dificuldade para ter um propósito de vida? Começa pensando no que você tem. Agradeça o que você tem. Não olhe para defeito, olhe o lado bom da vida. Agradeça o que tem, que as coisas boas vêm. Ok? E aí foi falado da sequela da pandemia. A nossa maior sequela da pandemia são as dores das perdas das pessoas, né, que tivemos. Só que a gente precisa pensar assim, ó. A vida não traz garantias. Nós estamos aqui hoje, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, a gente precisa viver o hoje da melhor forma possível, da maneira mais leve possível. A gente precisa caminhar rumo ao julgamento zero. Todo mundo é do jeito que é porque teve motivo, porque aprendeu a ser assim. Quando a gente tira o julgamento, quando a gente entende que a vida não traz garantias e por isso a gente tem que ser feliz hoje, tem que viver o hoje e tem que se projetar no amanhã, que é o nosso propósito de vida, quem é que eu quero ser em 2021? Que pessoa eu quero me tornar? Como eu quero estar de diferente para os meus amigos, para os meus pais? O que eu aprendi com esse chacoalhão da vida me colocando numa pandemia? Então, sequelas da pandemia tem a ver com eu colocar expectativas demais em algumas pessoas, no próprio Deus. Tem gente que fica se perguntando, por que, Senhor? Não é? E aí, a gente não vai entrar em mérito religioso, mas será que não é o próprio ser humano que acabou favorecendo que tudo isso acontecesse? Não é? Por isso que eu falo, temos que sair da pandemia melhor, muito melhor do que entramos. Muito mais humanos. Nós temos de valorizar agora cada olhar, cada sorriso no olhar, cada carinho que um familiar faz, que a gente nem enxergava mais a família. Tinha muita gente que nem conhecia mais os parentes, não sabia mais quem era quem. Então, é um momento da gente se autoconhecer. Então, sequela da pandemia terá várias, na economia, né? Quem é dona de casa já sabe que o supermercado já começou a trazer uma certa sequela da pandemia. Então, a economia, alguns desempregos, mas isso a gente já enfrentava também. A gente precisa ver algumas coisas boas em tudo isso. O que a gente aprendeu, o que a gente fez de bom pela natureza, pela família, e focar o menos possível nessa sequela da pandemia. Agora, em se tratando de escola, né, talvez a pergunta ficou incompleta. Sequela da pandemia na escola. A gente tem que pensar o seguinte, o ser humano, o brasileiro, nunca foi tão criativo. O brasileiro dá jeito para tudo. Quem quer está aprendendo mais do que se estivesse em sala de aula, porque tem o tempo e a oportunidade de estar pesquisando muito mais. É uma forma diferente. E o brasileiro, ele se dá muito bem nessas mudanças. O que falar é para ir para cá, vai todo mundo para cá, é para ir para lá, vai todo mundo para lá. O brasileiro é assim, aprende conforme dança, conforme a música, aprende conforme o ensinamento. Quantos professores não apanharam para ter um bom controle aí das mídias sociais, fazer vídeo, deixar um pouco a timidez de lado e mostrar a cara no vídeo e aparecer nas aulas, né? Ou preparar essas aulas de forma diferente. E eu penso que, se estamos vivos, não tem sequela. O importante é a vida. O ensinamento, o conhecimento, ele vem aos poucos depois, a gente recupera. Só a vida a gente não recupera. Então, não vamos focar em sequela. Vamos focar em mudança, em coisa boa. Tá acabando esse período e quem eu serei pós-pandemia? Certo? Perfeito, Lídia.
O Marcos também está dizendo que está perfeito. Oi, pode falar. Regina, vou interromper só um minutinho antes de você prosseguir com a roleta, Tá. porque nós temos... Elidia, acho que você está sem áudio agora, não está? Ou sou eu? Não. Está tudo ok? Então, Tudo tem uma ok. questão aqui no YouTube, uma pergunta, que durante essa quarentena nós estamos muito longe das pessoas importantes que nos faz bem. E muitos ficam mal, não conseguem lidar com esse distanciamento, essa falta de contato, né? Daquelas pessoas que representam, que significam para si. Então, como nós podemos ajudar essas pessoas que estão mal porque estão distante daquelas que eles querem bem, daquelas que eles gostam? Eu gosto dessa questão, hein? Vamos pensar. Lá no meu Instagram, que tá Psi Elidia Rocha, tem um vídeo explicando dos 7 níveis de amor. E olha que interessante essa pergunta. A pessoa, o adolescente, porque aqui eu não estou falando com criança, né? Só com adolescentes e adultos. A pessoa que está sofrendo pela ausência de um outro adulto e ela está presa lá no amor infantil. Não precisa ser assim. Hoje em dia, nós temos celular na palma da mão. Dá para fazer videochamada, matar a saudade, conversar com todo mundo, até mesmo velhinhos. O velhinho tem cuidador, o idoso tem cuidador. Dá para falar, eu quero ver minha avó, mas eu não posso ir aí por conta da pandemia. Leva o celular para minha avó me ver. A gente tem que pensar que amor adulto é dentro do peito, não é perto. Se fosse perto, a gente não teria condição de crescer, casar e morar longe da mãe que a gente tanto ama. A gente não cresceria e iria fazer uma faculdade longe, fora. Tem algumas adolescentes de Leme que eu atendi que foram fazer medicina, uma está no Rio Grande do Norte, é filha única. Como é que ela iria, então, estudar no Rio Grande do Norte, naquele calor muito maior do que aqui? Filha única, como ficou essa mãe? E quando o filho vai para a aeronáutica e vai fazer alguma coisa e precisa ir para longe, vai para a polícia e vai trabalhar longe, como fica essa mãe? Como fica esse filho? A gente sobrevive? Claro que a gente sobrevive. Porque o amor adulto e o amor do adolescente é dentro do peito, é dentro do coração. Não é perto. O amor perto é amor infantil. É a criança que precisa da professora pertinho, dos amiguinhos pertinho, da mãe perto, do pai perto, da babá. A criança precisa olhar e ver alguém, senão ela fica desesperada. Mas o amor adulto, não. O amor adulto é dentro. Entende? Dá para a gente resolver isso. Não dá para ficar mal, não. A gente, evitando de visitar os nossos entes queridos que são mais idosos, a gente está os protegendo. Entende? Então, gente, começa a exercitar o amor dentro. Esse é o amor adulto. Ok? Respondido? Será que ela tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, Rê. Não? São só considerações que os participantes foram fazendo. Pode continuar com a roleta. Bom, eu posso ler os comentários primeiro? Sim, fica à vontade. Você quer que fica por último? Bom, a própria, acho que a Maria do Socorro colocou, né? Da Altimira, quando olhamos o que temos, falta tempo para lamentar o que ainda não conquistamos, né? É verdade mesmo. E não temos garantias nenhuma em qualquer momento da vida. O que mudou com a pandemia foi a iminência, a proximidade e a certeza da morte, da finitude da vida. Profundo isso aí. Mas a certeza da morte a gente sempre teve. Tem que ter, né? Verdade. Aí a Belcadine também colocou assim, ó, ser feliz hoje, projetar o amanhã, ser positivo sempre e fazer o bem. Ótimas palavras, Elide. Tá agradecendo. Sim, e a Cris está dizendo que somos gratas por isso. Sempre, a Bel também, continuando. Sempre reclamamos. Porém, o momento é de agir, fazer acontecer, não ter medo de mudanças, encarar, aprender e reaprender sempre. O Marco diz, com certeza, a Gra também
Nossa, tem bastante comentário, né, Lídia? Olha que bacana. Que bacana a participação. A Grata dizendo assim, ó, saber aproveitar o presente para nos fortalecermos para o futuro. Mais gratidão e menos ansiedade e aceitar as mudanças. A vida não é um planejamento engessado, entre aspas. E o Marco acrescenta aqui, adorei, pois às vezes as pessoas estão juntas e distantes no sentido uma das outras, né? No sentimento uma das outras. É aí que entra a empatia. Isso, perfeito. A Eliette também disse, perfeito, e a Rose, tá gostoso de ouvir, está mesmo, tô adorando. Vamos voltar para a roleta agora? Você quer falar alguma coisa? Posso ir para a roleta? Pode ir para a roleta. Então vamos lá. Tá? Eu acho que tem que começar de novo, senão não vai. Aí, né? Rê, tá projetando. Tá? Apareceu? Tá, aparecer. Tá. É só girar, tá bom? Pergunta. Para quem pedir ajuda num momento difícil? Boa pergunta. A pessoa que tem uma consciência de que ela precisa de ajuda, nossa, ela já está na metade do caminho para se libertar do problema. Isso é muito bom. E para quem pedir ajuda? Você pode começar falando, não é nem o pedir ajuda, falando como se sente para as pessoas da sua confiança. E, de repente, essas pessoas, sabendo como você se sente, aí sim podem ser uma ponte. E vão buscar uma ajuda profissional, se for precisa, ou não. Então, 2, 3 pessoas ali, mentes, pensando sobre o problema, facilita. É mais fácil buscar uma ajuda, entender o que está acontecendo. De repente, você conta para alguém, a pessoa fala, nossa, eu não entendo nada disso, mas eu conheço uma pessoa que entende. Posso levar o caso e a gente vai descobrir o que está acontecendo e como melhorar? Então, só o fato de reconhecer que está pesado, eu preciso desabafar, eu preciso contar, eu preciso falar com alguém. E aí, de repente, a gente vai se abrir com alguém que não vai falar o que a gente gostaria de ouvir. E tudo bem, a pessoa vai dar o que tem dentro dela. De repente, ela viveu algo muito diferente do que a gente viveu. E ela não tem condições de entender a nossa dor, porque para ela, se ela tivesse nesse problema, seria diferente a resolução. E tudo bem. Então, não é porque eu falei para uma pessoa que a pessoa nem deu importância, ou então fez sei lá, um away, nem era preciso, que a gente vai achar, então, que todo mundo vai fazer o mesmo. Procure as pessoas mais próximas da sua confiança, pessoas. Comente para você ter diferentes ideias sobre o assunto. Não fique só com uma forma de pensar, ok? Mais que uma, mais? né? Vamos lá. Peraí. Vamos girar a roleta. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Sim, Rê. Vou começar de novo. Tá. Acho que essa foi, né? Para quem pediu, foi essa que foi, não foi? Para quem pedir ajuda no momento difícil, se não for essa, é uma muito parecida. É para as pessoas com as quais a pessoa que precisa de ajuda confia. Tá, vamos fazer de Essa novo. foi a que foi feita agora. É, né? Mulher do peixe, pergunta como que...
Dicas para não deixar o desânimo tomar conta. Ok, tem dica sim. É trocar sempre o pensamento, sempre. Tá com um pensamento aí de desânimo, começa a focar quem eu quero ser em 2021. Tem alguns meses aí para eu usar essas minhas 8 horas que eu tenho de presente por dia, para eu transformar essa energia aí parada, essa energia negativa em algo bom e positivo. Então, é trocar pensamentos. Se não trocar pensamento, a pessoa se afunda cada vez mais na negatividade. E a gente é que comanda a nossa mente, a gente é que vai dizer o que eu quero. Por isso que eu insisto, se veja num futuro próximo. Como é que você quer estar em 2021? Mais alegre, menos briguento, mais empolgado? Então, é se projetar, ir em busca disso. E não podemos esquecer da gratidão. Sempre. Muito bom, Elídia. Tem mais uns comentários antes de eu voltar para a roleta. O Marco está agradecendo muito pelas suas orientações, está dando um abraço a todas. A Diva colocou assim, Elídia, olha que lindo, minha mãe está assistindo e disse, essa moça bonita tem razão. Amor adulto a gente sente até quando esquece. Ai, que linda! Que linda! Dá um beijo nela, Diva. Está vendo? Tá vendo? É. A Vilma Campos também colocou assim, eu sempre dei valor na vida, mas hoje, pós-pandemia, eu vivo o hoje como se fosse o último dia da minha vida. Tem que a gente tem que viver o dia, né? Sim, aproveitar o que a gente tem. O presente, né? Tem que viver o presente. Sim. Então vamos para a roleta, peraí. Tá aparecendo, viu, Rê? Tá. Sua ajuda? Tá. Tá. Então vamos lá. Essa é como lidar com o luto. Isso, bacana esse. Deixa eu pegar uma. Eu tenho uma tabelinha bacana que eu quero mostrar para vocês. Um minutinho. Tá. Deixa eu já sair da tela. Vamos lá. Nós, quando perdemos uma pessoa querida e entramos num estágio de luto, o luto ele tem vários estágios, mas quando a gente entra nesse processo, a gente e as pessoas à nossa volta precisam conhecer que o luto tem estágios. E esse estágio, ele não é fechado. Eu não posso dizer assim, meu luto é uma semana assim, outra semana assim, e depois acabou. Depende da pessoa, depende da importância do ente querido, do amigo. Então, o luto é a gente que constrói de uma forma que é significativa e saudável para nós. Aí a gente se percebe que tem muito tempo naquele luto, perdeu o propósito de vida. Né? O outro que morreu, mas você também perde o propósito de vida e você vai adoecer. Então, quando se percebe que está demais, é preciso buscar ajuda para colocar essa pessoa de novo na rota da vida, para que ela descubra o propósito da vida dela. Porque nós viemos para essa vida sem garantia, ninguém sabe o tempo de ninguém sabe qual é a senha de ninguém para ir embora. Então, vamos entender o estágio do luto. O primeiro estágio é o de negação e isolamento. Se eu perco um ente querido, eu vou ficar por um tempinho negando que eu estou mal. Não, tá tudo bem, é uma negação. Talvez para não ficar ali escutando as pessoas ali falando, a pessoa nega que tá mal. Então, é uma negação e isolamento. Não, tá tudo bem, mas eu quero ficar sozinho. Isso é normal em todas as pessoas que perdem alguém. É o primeiro estágio do luto. O segundo estágio é um estágio de raiva.
É o estágio que a pessoa fala, realmente eu não estou bem. Eu não estou bem, não é justo, Deus não foi justo, Deus tirou de mim uma pessoa. A gente fica cobrando de Deus, mas onde está escrito que Deus ia nos poupar e ia deixar a pessoa aqui para o resto dos tempos? Não existe, nem na Bíblia, a passagem de que ele disse que ia deixar todos aqui no planeta Terra. Então não dá para a gente cobrar dele uma coisa que ele não prometeu. E aí essa fase é a fase da bronca. Não é justo tirar minha mãe de mim, não é justo tirar meu filho. Entende? É uma fase. O outro que está ao lado nem tem que ficar argumentando, porque é uma fase que todo mundo passa, de briga com Deus, com a vida. Depois vem o terceiro estágio, que é o estágio da barganha, que a pessoa fica pensando assim, ó. Eu faria qualquer coisa para ter ele de volta, para ter ela de volta aqui. Eu faria qualquer coisa. O que será que eu poderia ter feito que eu não fiz? E às vezes, nesse momento, nesse terceiro estágio do luto, vem a culpa. O que eu poderia ter feito que eu não fiz? É uma fase também do luto. Aí vem o quarto estágio. No quarto estágio, se a culpa for muito da pessoa achar que ela deveria ter feito mais e não fez, que ela deveria ter ficado mais perto e não ficou, se houver muita culpa, ela vai cair numa depressão. Não necessariamente uma depressão patológica, que vai precisar de remédio, que vai ficar de cama. Algumas ficam, mas não todas. Outras é uma depressão temporária, que vai deixar a pessoa muito triste. E aí tem gente que fala assim, ó, agora caiu a ficha dela, que o pai não volta mais. Agora caiu a ficha dele, que a mãe não volta mais. A gente ouve muito essas frases nessa época, nesse estágio, que a pessoa está depressiva. Então, dá um tempo para essa pessoa, não fica, quem no médico? Vamos tomar remédio? Calma, deixa a pessoa ficar triste. Ela ficou negando no começo, ficou brigando com Deus depois, e agora baixou a tristeza. Nem todo mundo já fica triste já de cara com a perda. Tem fases, né, tem estágios. O luto tem fase, é preciso respeitar isso na pessoa, tá? E daí vem o quinto estágio, quando a pessoa realmente aceita. Então ela fica triste para ela pensar, para ela entender muita coisa. Então nesse momento é importante que ela fique sim sozinha, triste, que pense na vida, que não queira sair de casa e tudo bem. E ela precisa dessa reclusão interna para ela chegar no estágio final, que é a aceitação. Fala, era para ser assim. A vida não tem garantia. Chegou a hora, era para ser. E aí a vida segue. Entendeu? Então essa é a melhor forma de lidar com o luto, respeitando os estágios. São 5 estágios. Dificilmente alguém pula um. Dificilmente. A maioria segue ali certinho. Já foi muito estudado isso. E hoje é divulgado para a gente, quando vem para a clínica uma pessoa que está com depressão por luto, a gente vai investigar o tempo. Se for pouquinho tempo, é normal, é natural que a pessoa fique triste para ela chegar no último estágio, que é o estágio, era para ser assim. E a vida segue. Um foi, eu não fui, eu tenho que continuar. Ok? E aí, a dificuldade, a gravidade é de pessoa para pessoa. Quem está perto só precisa entender e aceitar as fases do luto. Ok, pessoal? Ok, Lídia. Alguém tem mais alguma pergunta? A Eliette está perguntando quanto tempo dura o luto. Então, existe na psiquiatria prazo, mas a psicologia não gosta de trabalhar com prazo. Sabe por quê? Tem muito a ver com a história de vida da pessoa. Se aquela pessoa era muito apegada a uma mãe, era muito apegada ao filho, ela vai ter um luto maior. Então, como é que um livro vai determinar um prazo para falar se é patológico ou não? A psiquiatria tem o livro que determina lá um certo prazo que já mudou até, né? Eu nem vou falar agora certinho porque mudou. Mas na psicologia a gente não trabalha
com tempo, com prazo. A gente trabalha com o quanto essa dor ainda traz sofrimento e o que a gente, na psicologia, vai conversar com essa pessoa para ela ver propósito de vida na vida dela, para ela parar de ficar vivendo a vida do outro que se foi. Entende? Então, é complicado determinar o quanto o outro vai sofrer. Quanto tempo? Ah, sofreu até hoje, amanhã não parou, eu vou levar no psiquiatra. É uma invasão à emoção da pessoa. Então, a psicologia respeita esse tempo. E aí, quando vai no psiquiatra, ele vai medicalizar. A psicologia não, vai trabalhar, vamos olhar para você e vamos agora, então, criarmos junto um propósito de vida para você. E aí a pessoa começa a olhar para a vida dela e ela vai se desligando da vida que se foi. Porque a nossa função aqui é continuar. Alguns vão e a gente tem que continuar. Não dá para parar. O mundo não para esperar. Ok? Que lindo que é psicologia, não, Elídia? Olha a diferença. Eu sou apaixonada, né? Nossa, eu tô ficando apaixonada também. A minha irmã é apaixonada, ela falou que ela queria fazer psicologia, mas agora eu tô entendendo por quê. Mas é lindo demais. É o respeito a cada ser humano como único. É isso mesmo. Você aprender a gostar de você mesmo, né? Você ir a fundo, é muito lindo. Bom, aqui acho que pelas perguntas ali da roleta, acabou, viu, Elídia? Não sei se a Socorro tem mais alguma coisa. Eu acho que agora não sei se mais alguém quer colocar, quer fazer mais algum questionamento, tem mais alguma dúvida, alguma questão que gostaria que a Elídia abordasse, né? E aí a gente deixa você à vontade, Elídia, para fazer as considerações finais desse nosso papão, né? Dizendo aí um papo grande com todo mundo, uma tarde gostosa para a gente ouvir coisas boas. Tá? Enquanto eles pensam, Socorro, se tem mais alguma questão, eu vou falar um pouquinho do que ninguém perguntou. Ah, por favor. Crise de ansiedade. Aí eu acho que até tinha essa pergunta lá. Teve uma questão, sim. Teve sim, eu acho que eu pulei por ela. Vou até abrir a roleta aqui para ver, peraí. Aqui no chat também, viu, Rê? Tem como lidar com a ansiedade. Tá. Tem mesmo, que a Fernanda colocou, não foi? Isso. Então, vamos pensar. A ansiedade, ela é um excesso de futuro. É um sofrimento por algo que não aconteceu ainda e talvez nunca aconteça. Então, a gente precisa olhar para a ansiedade com dois pontos fortes. O primeiro é que se essa ansiedade vier junto com o medo, é um perigo. Porque o medo, ele tem a mesma frequência de energia do desejo. Então, se eu quero muito uma coisa, eu sinto no meu peito, eu sinto que dói de tanto que eu quero aquilo para mim, e eu vou fazer daquilo o meu sonho, vou projetar e vou colocar o passo a passo para chegar lá, e eu estou feliz porque eu quero muito aquilo. A tendência é que eu consiga aquilo, porque a minha energia ela é poderosa, ela é mais poderosa, o desejo é muito mais poderoso que o pensamento. Então, quando eu desejo algo com muita força, aquilo tende a vir para mim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que você procura também está te procurando. Olha que bacana. E aí isso vai se encontrar. Então, o desejo tem uma frequência que vai atrair para nós o que a gente quer. O medo também. É a mesma frequência. A mente não sabe diferenciar o desejo do medo. É a mesma coisa. Então, se você tem medo de ser assaltado, a probabilidade de que você seja assaltado é maior do que de uma pessoa que não tem medo. Então, a gente precisa evitar uns medos que não têm, uns medos que não são palpáveis. Medo de ser assaltado. Mas e a probabilidade de ser assaltado? É muito maior com medo. Então, não pensa nisso. Foca no positivo. Pensa sempre no positivo. E aí, quando a ansiedade vem com medo, né, tem pessoa que, por conta de um exame médico, fica uma semana com uma ansiedade tão intensa,
medo de saber o que vai dar o resultado do exame, que a pessoa sofre tanto, ela perde qualidade de vida, ela perde alegria, chega lá, não era nada. Tá tudo bem com o seu exame, dona fulana. Ai, graças a Deus. Mas o que perdeu de vida? Sofreu à toa, né? E o que já provocou de sofrimento, de tristeza e de amargura dentro do próprio corpo? Não vale a pena. Mas ele de quando a ansiedade vem e que daí não tem o que fazer. É um batimento cardíaco forte, é uma falta de ar, é um mal-estar, uma sudorese, cada um tem característica e comportamento diferente. O que fazer? Trocar o pensamento. Trocar. Eu costumo dizer assim, tanto a ansiedade quanto a síndrome do pânico, se você está perto de alguém que passa por essas situações, seja a mente auxiliar dessa pessoa. Não fica perguntando, igual a depressão. O que você está sentindo? Como que você está hoje? Você melhorou? Você ainda está triste? Você ainda pensa nisso? Evita isso. Tira o foco da doença e bota o foco na vida. Então, com a crise de ansiedade ou uma síndrome do pânico, que a síndrome do pânico é uma crise de ansiedade agravada. Teve tantas vezes que uma hora, né, não deu conta. Faz a pessoa sair do mental, do que ela está pensando, e ir para o real. Coloca essa pessoa para mexer com água, porque a água, ela canaliza uma energia boa. Molhar o corpo, tomar banho meio gelado para sentir essa água. Leva essa pessoa para caminhar. A mente parada, ela nos leva para o mais profundo dos pensamentos. Quando você está caminhando com alguém, então a pessoa que tem ansiedade, ela precisa ter uma mente auxiliar para estar o tempo todo ali conversando com ele, desviando esses pensamentos, até que vire hábito, pensamentos diferenciados e positivos. Então, uma mente auxiliar é muito bem-vinda. Pode ser o pai, pode ser amiga, pode ser irmão. E aí, eu até comento, quem tem síndrome do pânico, começou a sentir que vai dar uma crise, mantenha um melhor amigo já informado assim, se eu ligar para você, se eu mandar uma mensagem dizendo assim, conversa comigo, você já sabe que eu estou próximo a uma crise. Então, conversa, gente, mas não fala do problema. O que você está sentindo? Nem é melhor ir no médico. Vai piorar tudo. Então, tira esse pensamento, troca, ajuda a pessoa a sair desse pensamento negativo. Começa a fazer ela ver coisas diferentes do que ela quer. Entende? Quando essa pessoa está bem, começa a extrair dela tudo que ela tem de sonho, de propósito, de meta, de capacidade, de gosto, para usar nesse momento. E aí vai trocando. Não necessariamente dizendo assim, olha, eu tenho que falar com você coisa positiva. Então, não é assim. É naturalmente levando a pessoa a sair desse espaço em que ela se encontra, que é de sofrimento. Então, se ela está sozinha, não consegue ninguém, Lídia, é 1h da manhã, a pessoa acordou, está com crise de ansiedade. O que ela vai fazer? Ela vai buscar no YouTube, santa internet, no YouTube, meditação para crise de ansiedade, meditação para síndrome do pânico. Tem umas maravilhosas, com voz muito gostosa, põe o fone de ouvido e deixa a música, deixa aquela voz falando, a voz vai falar do quanto você é bom, do quanto você é merecedor de coisas boas, do quanto a vida vale a pena. E aí, gente, nesse caso, você não vai precisar acordar seu amigo 1h da manhã. Mente auxiliar, me ajuda. Não precisa. A internet tem meditações guiadas, maravilhosas, para ajudar. E aí, depois que você faz isso várias vezes, a sua mente, que aprende por repetição, ela vai criar uma nova verdade dentro dela. E aí vai virar um hábito, uma maneira diferente de pensar. Entende? O que agrava a ansiedade é que quando a pessoa pensa naquilo, ela não consegue pensar em outra coisa. Ela fica focada, vai acontecer alguma coisa ruim, né? Entende? Ela fica martelando. E a mente, ela aprende por repetição.
Então, a gente tem que trocar o pensamento, tirar o negativo e colocar algo positivo. Ajudou? Aí eu acredito que sim. Tem alguns comentários aqui também, eu acredito, para mim ajudou bastante, né? Então é bom até, sabe para quê, Lídia? Porque quando a gente está na escola, muitos alunos vêm procurar a gente ou está passando mal por crise de ansiedade. Ai, você não sabe realmente o que você tem que falar para ela. Então, nesse caso, para mim, foi um aprendizado, né? E agora eu já sei o que eu vou fazer. Sim. E quando eu falo sai do mental e vem para o real, vocês podem dar alguma coisa física para a pessoa fazer. Ai, arruma para mim junto sempre com alguém, sempre. Arruma aqui esses livros, leva isso para tal lugar, né? Coloque água fria no rosto, nas mãos, um choque de realidade para saber que você está vivo e no presente. Ou fazer alguma coisa mesmo. Sai do mental e vai para o real. Esse é o foco. Ai, que Muda joia. pensamento. Obrigada, viu? Adorei. A Daltimira, a Maria do Socorro, colocou que ansiedade é igual a excesso de futuro. A Cris, já passei por isso. Crise de ansiedade é um sentimento angustiante. Aí a Fernanda colocou sim, muito. E a Eliette colocou quando a pessoa com crise de ansiedade desconta na comida. Também, né? Tem isso também. Tem. Mas aí tem coisas por trás. Não é só, estou com desconto na comida, não. Aí é um sintoma. E a causa? Tem que buscar lá atrás a causa. Vem para a terapia. Olha lá. Algo mais, pessoal? Socorro. Fernanda. Acho que a gente ficaria aqui, não sei quanto tempo, né? Ouvindo, discutindo. Muito bom, Elídia. Eu já me antecipo agradecendo a sua parceria de sempre, esse cuidado em trazer para nós esse olhar de ajuda, de auxílio, de parceria, de nos ajudar a atravessar aí algumas questões que estão presentes em vários momentos, mas que potencializaram nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de olhar mais para nós, né? Às vezes essas questões estavam aí o tempo todo, mas estavam escondidas na nossa rotina, no nosso trabalho, no estudo, na casa, na família. Então, nós estamos tendo a oportunidade de olhar para nós e falar sobre nós, que, aliás, é o tema do nosso papo de hoje. O nós, coletividade, que nunca foi tão individual, e os nós aí que nos amarram algumas vezes para dar alguns passos importantes na vida, tomar algumas decisões necessárias para a nossa própria saúde e para as dos outros. Então, só quero agradecer muito, agradecer as escolas, Newton Prado, Escola Orlando Leme Franco, foi uma parceria e tanto, juntos somos mais fortes, né, pessoal? É verdade, e nós aqui agradecemos o convite, viu, Maria do Socorro, porque para a gente foi muito gratificante. Eu só tenho uma palavra para dizer para as duas, gratidão, viu, gratidão, foi muito, realmente muito bom mesmo. Nunca fez tanto sentido essa palavra, né, Regina? Não. Gratidão. Nunca. É isso. Hoje mais ainda, né? Estamos atravessando, estamos aí no caminho, né? É importante. Sim. E aí, Lídia, eu não sei, os participantes estão colocando aqui no chat, mas agradecendo, né, que foi muito importante essa tarde, que você faça, então, as considerações finais, né, de tudo isso. Por favor. Eu quero lembrar esses jovens, então, para evitar que adoeçam, que se entristeçam. Tristeza é bem-vinda, ela faz a gente olhar para dentro, mas ela não precisa trazer sofrimento, né? Então, para evitar, é preciso que eles tenham em mente, que todos nós tenhamos em mente algumas coisas. Propósito de vida sempre. Ah, meu propósito era ter um filho. E aí, acabou? Teve o filho? Acabou a vida? Não, agora é comprar um carro, tá? E depois? Sempre temos que ter um propósito de vida. O que eu quero ser, o que eu quero fazer, a curto prazo, de preferência. E, se for a longo prazo, que eu trace metas de passo a passo. Porque, senão, se eu gerar
grandes metas superior à minha capacidade atual, eu posso desanimar e achar que eu não presto para nada. Tem que ter esse cuidado, muito cuidado, tem que saber sonhar, tá? Exigência de padrões. Às vezes as pessoas adoecem, ficam depressivas, porque elas sentem uma necessidade de ser perfeito, de ser magro, de ser loiro de olho azul. Então a gente tem que pensar assim, olha, eu quero ser a minha melhor versão agora. Se eu sou morena de cabelo crespo, eu quero ser a morena de cabelo crespo mais bonita que eu já fui na minha vida. A gente tem que entender que a competitividade, ela só é bem-vinda se for consigo mesmo. Eu não tô aqui para competir beleza com ninguém, corpo com ninguém. É comigo mesmo. Eu tenho que ser a cada dia melhor. Eu tenho que sentir que a cada dia eu sou a minha melhor versão e ponto. Tem muita gente que adoece por conta dessa exigência de padrões. Não vale a pena. Excesso de expectativa sobre os outros. Isso é pesado. Eu recebo muita gente falando, Elídia, porque ele falou que ia fazer isso? Eu pensei que ele ia fazer isso. Para de pensar. O outro vive uma outra realidade. Não é porque você se doou um pouco que o outro vai fazer o mesmo. Não é assim a vida. A gente precisa parar de pôr expectativas demais nos outros. O outro só dá o que ele tem dentro dele. Se ele não tem bondade, ele não vai dar bondade. Não é por isso que eu não vou dar. Eu tenho dentro de mim. Eu vou doar um pouco da minha bondade. Eu vou ajudar. Mas eu não sei se ele vai fazer o mesmo. Porque cada um dá o que tem dentro de si. Guardem isso para sempre. Não exijam do outro. Eu vejo muita gente que chega à depressão porque o outro não fez algo que a pessoa queria. Eu querer é uma coisa, o outro querer e fazer é outra coisa. Não adoeçam por conta de expectativa nos outros, ok? E a autocobrança. Gente, sejam flexíveis. A autocobrança é muito bem-vinda, ela nos dá muita responsabilidade, mas ela não pode gerar sofrimento. Tudo que gera sofrimento vira patológico. E aí tem que eliminar, tem que buscar ajuda, ok? Estou à disposição de vocês, eu amo esse bate-papo, eu sou apaixonada pela educação, estarei sempre aqui, sempre disposta a colaborar. É só a gente combinar horários, porque a minha vida é bem corrida, mas eu estou à disposição da educação, sempre estarei. Obrigada por vocês me ouvirem. Oi, Lídia. Oi, Lídia, obrigada. Você é ocupada, mas te sobram 8 horas, tá, pra gente. Ai, coitada. Né? Eu tenho muita coisa para ler. Eu uso as minhas 8 horas para fazer cursos e para ler muito. Eu tenho aprendido muito. Parabéns. Essa Lídia, inquietação que te faz essa pessoa tão especial. Muito obrigada por ser essa Elídia inquieta. Gratidão. Tá, é isso aí. Vamos abrir a câmera, então, para uma foto, já que está todo mundo abrindo, mandando coraçãozinho. Ai, que delícia, que Saudade tudo. de todos. Saudade de todo mundo. Olha eu, vamos abrir a câmera e a minha Cristina, continua fechada. socorro. Peraí. Vamos planejar mais encontros, tá, meninas? E me convidem, tá bom? Convidem a escola. Estarei aqui. Estou vendo um Pedro aí que eu não conheço. Tudo bom, Pedro? O Pedro é o nosso amigo vice-diretor aqui da escola Altimira Pink. Tá. Parabéns. Gostei Obrigada. muito. Olha a Paula. Paulinho. Hospedando com o Paula, fone novo. astronauta. Seu pequeno fone, mas... Muito obrigada pela parceria, Paulinha. Muito bom. Então, tá vendo que a pandemia traz coisas boas? Olha lá. Nunca tivemos esse tempo, né, Regina? Não, então, né? Nossa, tô adorando, amei hoje. Nossa, foi tudo de bom. E aprendi muito, agora eu já sei como lidar com os meus alunos.
E olha que nós temos muito aluno, hein? Com ansiedade, Então. pelo amor. Excelente. Obrigado, gente. Obrigada, viu, Lídia? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Um beijo no coração de cada pessoa que assistiu. Obrigada. Tchau. Vocês gravaram, Obrigada mesmo. muita Tchau. gente vai assistir. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Obrigada. Cabeluda linda. Beijo. Tchau. Tchau, cabeluda. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.